A entrevista do dia. A entrevista do dia hoje é com o professor economista, doutor Sandro Prado. Prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, o prazer é meu. Muito bem. Para a gente repercutir, desde quarta-feira, né? Aliás, desde o início da semana, o governo estava pretendendo anunciar o novo auxílio de R$ 400, depois mudou de ideia, depois voltou a anunciar. E ontem, além do novo Auxílio Brasil, o presidente também prometeu um auxílio para os caminhoneiros. Vamos ouvir um trecho do que falou o presidente Jair Bolsonaro. O preço do combustível lá fora está o dobro do Brasil. Sabemos que aqui é um outro país, mas grande parte do que consumimos em combustível, ou melhor, uma parte considerável, nós importamos e temos que pagar o preço deles lá de fora. Decidimos, então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Pronto, aí foi isso que disse o presidente. Enfim, professor, nós já saudamos, eu queria começar tentando explicar aqui o que é teto de gastos. A comissão da Câmara autorizou o gasto aí na casa de 80 bi a mais, de acordo com os especialistas, e esse teto de gastos foi criado ainda no governo Michel Temer, né? Isso. A proposta de emenda constitucional do teto de gastos, ela foi enviada em 2016. E como é uma questão tributária, ela tem que ter o prazo nonagesimal e o prazo anual para que ela possa ser implementada. Então, ela passou a valer a partir do ano de 2017. Ou seja, desde o ano de 2017, que o governo ele tem que seguir um teto dos seus gastos. E qual é esse teto? É o orçamento do ano anterior, corrigido pelo IPCA, né, que é a nossa inflação oficial. Uhum. Então, se em 2020 o orçamento é de R$100, em 2021 seria de R$110, caso a inflação fosse de 10%. Esse teto de gastos, essa PEC, ela foi aprovada por um período de 20 anos, dentro da reestruturação de política fiscal brasileira. E ela poderia sofrer alterações apenas dali a 10 anos, ou seja, no ano de 2027. Então, essa manobra que está sendo feita justamente para poder elevar esses gastos que o governo está querendo, e que são muitos, ele está fazendo justamente uma manobra para furar esse teto dos gastos. Uhum. E como a gente sabe, está mudando a regra do jogo, está trazendo insegurança jurídica, insegurança política, e justamente por motivos eleitoreiros. Estamos aí próximos ao ano eleitoral, faltando aí, a contar da data de hoje, praticamente 11 meses e meio para as eleições de 2022. Uhum. Professor Sandro Prado, a gente sabe que com a pandemia principalmente, a desigualdade, a pessoas em situações de miséria aumentou consideravelmente, ou seja, que o brasileiro, existem aqueles em extrema pobreza que estão precisando desse dinheiro, isso é fato. Agora a pergunta que se faz é, o Brasil tem condições de pagar esse auxílio que o presidente quer de todo jeito pagar? O que acontece é que nós sabemos que a gente tem o programa Bolsa Família, que é um programa de sucesso, né, que já tem no Brasil aí há muitos anos, e o governo Bolsonaro queria deixar sua marca, desvincular o programa de distribuição de renda que a gente tem para um programa com identidade própria. Afinal de contas, um dos principais players na disputa eleitoral de 2022 é justamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é conhecido pelo Bolsa Família. Então, desde o período das eleições até todo o início do governo Bolsonaro, uma das grandes críticas que era feita era ao Bolsa Família. E aí eles iam mostrar de uma forma, digamos assim, espetacular um novo programa, o que não aconteceu. Na verdade, eles fizeram pequenas mudanças no Bolsa Família, colocaram, a princípio, vários nomes, até que agora decidiram que será o Auxílio Brasil, e, obviamente, que tentaram turbinar o valor. O valor pretendido seria de R$300,
esse valor já tinha sido minimamente discutido com a equipe econômica na tentativa de poder pagar R$ 300 a 17 milhões de brasileiros. Também o governo quer incluir mais 3 milhões em médias de família, justamente porque aí tentaria melhorar a tão baixa popularidade do atual presidente. E aí, com esse aumento da inflação muito abrupta, né? Só aí os alimentos já aumentaram esse ano na casa dos 15%. Nós temos aí uma expectativa de inflação de 9%. Foi pago já o auxílio emergencial de R$ 600 no ano passado. Então, percebeu-se que, politicamente, seria melhor um auxílio um pouco maior, um auxílio turbinado. O problema é que o governo não tinha arrumado aonde ia conseguir esse dinheiro no orçamento para pagar os R$ 400. Não é que o momento não demande esse esforço do Brasil em políticas de transferência de renda como um dos fatores para a retomada da economia. O problema é que ele não mostrou aonde tinha o dinheiro e, por isso, ele fez manobras. E essas manobras aí vai ser a manobra dos precatórios, que o governo pretende não pagar parte das dívidas já judiciais que o governo deve ao Estado, ele pretende não pagar uma parte e também ele pretende mudar o cálculo do teto dos gastos, ou seja, no meio do jogo vai se mudar as regras e a gente imagina aí que esse rombo a mais de gastos será entre esse ano, que a gente acredita que tem aí cerca de uns 15 bilhões que serão liberados, mais o ano que vem, seria um rombo de cerca de 100 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que ia furar o teto dos gastos e por isso que parte significativa da equipe técnica do Ministério da Economia, né, ontem nomes de peso pediram aí desligamento do cargo. Por falar nisso, já tem gente apostando aí que Paulo Guedes será o próximo a pular do barco, porque está custando, inclusive, a sua biografia. O senhor acredita que o ministro da Economia deve pedir demissão ou ele deve continuar cedendo aos caprichos do presidente para agradar ali aquela ala, como o senhor falou, eleitoral, para ficar bem na fita? Não. Paulo Guedes não vai pedir para sair e possivelmente muito difícil também que o presidente Jair Bolsonaro demita Paulo Guedes, porque Paulo Guedes ele foi colocado pelo mercado financeiro, pelo agronegócios, existem muitos interesses nessas políticas liberais e algumas políticas intervencionistas que ele faz, como é o caso da max desvalorização do dólar que nós tivemos, né? Ontem o dólar fechou acima de 5,60, isso causa muita inflação interna, isso prejudica a população como um todo, mas quem é do mercado financeiro, quem trabalha com investimentos, como o próprio Paulo Guedes, que tem, né, uma empresinha lá, muito pequenininha, coitado, num paraíso fiscal, que faz essas manobras e que ganha muito dinheiro com a desvalorização da moeda, e o agronegócio, os exportadores de soja, de minério de ferro, de carne, eles ganham muito com essa desvalorização. Então, Paulo Guedes ele é representante de uma elite financeira que quer que ele esteja lá. Então, basicamente, eles são meio que independentes. Você vê que há uma dependência entre Paulo Guedes e Bolsonaro de Paulo Guedes. Quando Paulo Guedes sair, né, do governo, ele vai ter, aí, assim como essas outras pessoas que saíram, como o Funchal, o Bittencourt, eles já vão direto para o mercado financeiro para ganhar muito mais. Então, na verdade, eu acredito que Paulo Guedes ainda aposta na sua permanência dentro da expectativa de, quem sabe, realmente a popularidade do presidente Bolsonaro suba e ele passe a ser um real concorrente nas eleições de 2022. E, quem sabe, Guedes continue. Então, eu acredito que Guedes ele está apostando na sua continuidade, né? Já que ele é o posto Ipiranga, que resolve, que faz tudo, que era o superministro, ele acredita ainda que teria uma longevidade caso o governo Bolsonaro aí se perpetue no poder por mais 4 anos a partir de 2023. Professor Sandro Prado, para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o economista, doutor professor Sandro Prado, explicando para a gente
para que a gente possa entender um pouco melhor a realidade que estamos vivendo no Brasil. Falando de realidade, a realidade não é boa, principalmente para quem é pobre, para a classe menos favorecida. Diante de todo esse cenário, professor, é possível que a situação piore? Nós estamos vivendo um momento terrível. É possível que essa inflação aumente? É possível que o preço do combustível continue aumentando? É possível que os alimentos continuem aumentando? Sim, nós não temos boas expectativas para a retomada da economia. Todo mundo estava muito confiante com o fim do confinamento, das pessoas poderem sair na rua, das atividades econômicas terem voltado, digamos assim, ao normal, pelo menos minimamente, mas na prática isso não vem acontecendo. Nós estamos com uma inflação extremamente elevada. Essa inflação ela é causada também por uma diminuição muito grande do crescimento mundial projetado para esse ano. Nós somos um país extremamente dependente de exportação de commodities e o nosso principal parceiro e comprador, a China, deve crescer menos esse ano, então deve importar menos soja, menos carne, menos minério de ferro. E aí o nosso crescimento econômico hoje ele está muito atrelado às exportações de produtos primários. Em contrapartida, a gente importa tecnologia, produtos tecnológicos, como é o caso de smartphone, dentre outros, que estão chegando no Brasil cada vez mais caro e que está alimentando a inflação. Então, os fertilizantes, os agrotóxicos, os produtos eletrônicos, a gasolina, tudo está chegando mais caro. Isso tudo faz com que os preços dos bens e serviços subam muito. Então, a nossa inflação, que deve chegar aí à casa dos 9% nesse ano, é um número extremamente alto, é um dos maiores números de todo o tempo, desde o Plano Real, né, feito pelo nosso ex-presidente Itamar Franco. Então, nós temos uma expectativa de alta da inflação, de alta da taxa de juros, né? A gente já estava estimando uma taxa de juros de 8,25% no final do ano, crescendo nessa próxima reunião 1% e na próxima mais 1%. No entanto, com toda essa confusão política e os mercados sentindo muito com a queda do Ibovespa, com o aumento significativo do dólar, nós devemos ter uma taxa de juros ainda mais elevada, o que dificulta o crédito ao consumidor, o que dificulta investimentos e o que não nos vai dar o crescimento esperado e desejado e necessário para que a gente possa aumentar a oferta de empregos, diminuir o desemprego no Brasil, que isso é fundamental, melhorar a renda do trabalhador. Então, nós temos um cenário que, infelizmente, não são de boas expectativas, né, para o ano, para esse fechamento de 2021 e, por enquanto, para o ano de 2022. Claro que economia existem muitas variáveis e esperamos, né, que algumas dessas possam mudar para que a gente tenha aí notícias ou pelo menos um cenário um pouco mais otimista. Uhum. Mas o momento para as pessoas mais pobres realmente é um problema de segurar um pouco o orçamento familiar, porque nós vamos ter um 2022 aí de muita dificuldade financeira. Se o governo, de repente, efetuar o pagamento desse auxílio, haveria algum impacto positivo quando as famílias tivessem acesso a esse dinheiro? Sim, sempre tem. Principalmente quando a gente fala do Nordeste, de Pernambuco, onde a pobreza é muito mais escancarada, onde o percentual da população pobre é muito maior. Lembrando que essa classificação de pobre, ela é muito relativa, porque, na verdade, hoje, uma pessoa que ganha R$3.000 e que se considera da classe média é brincadeira, né? Essa pessoa é pobre. Verdade. Mas se julga a classe média. Aquele pequeno comerciante que acha que é empresário, na verdade ele é pobre. Então, assim, quando a gente está fazendo conta para poder pagar a escola, para poder pagar plano de saúde, para poder pagar comida, para poder pagar aluguel, e o dinheiro não está dando, isso mostra que nós somos pobres. Então, na verdade, há uma classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do que é pobre, mas o pobre somos muitas pessoas, né? É muito grande. Mas aquela pessoa extremamente pobre, que é a classificada, que tem uma renda aí média de R$400, R$450 por membro de família, obviamente que assim que chega esse dinheiro, nada é guardado, tudo vai para o consumo, né? Porque não tem como guardar se está precisando desse dinheiro. Uhum. Então, a partir do momento que aumenta o consumo das famílias, nós vamos ter aí, obviamente,
uma melhora um pouco no PIB, no Produto Interno Bruto, ou seja, tem que aumentar um pouco a produção para atender essas famílias. Então, dá uma dinamizada no mercado interno. Então, as políticas de transferência de renda, elas são positivas, é positivo nesse momento, principalmente aqui para a nossa região, ela é muito salutar. O problema é a forma como ela é feita, a forma como ela foi desenhada, não a política em si. Né? A política do Bolsa Família ela é muito interessante, embora haja críticos, ela salvou e ajudou muitas famílias, né? Integrou muitas pessoas na sociedade, no mercado de trabalho. Muita gente tem hoje uma vida condicente, uma vida digna, justamente por causa desse Bolsa Família que foi pago. Claro que, como são pessoas que recebem, também há um mau uso do dinheiro. Mas a gente tem que ver nos números positivos desse programa que foi o Bolsa Família. Então, é bastante importante, principalmente para a região Nordeste, esse novo auxílio no ano de 2021. Se fosse superior a R$ 400, seria melhor ainda, mas a forma como foi colocado, como uma política eleitoreira, sem ter esses fundos, ela não é suficiente. Uma outra política atrelada a essa, que deveria ser feito, mas que Guedes já tentou congelar por umas 2 ou 3 vezes, é a política de reajustes reais do salário mínimo. Ou seja, também o trabalhador que está no mercado de trabalho, ele precisa que o seu salário seja reajustado minimamente pelo aumento dos preços das coisas básicas, e não apenas pela inflação, para poder manter o poder de compra, porque senão o mercadinho de bairro, os pequenos lojistas, os pequenos comerciantes vão sofrer muito sem esse dinheiro. Então, sem dúvida alguma, esse programa Brasil, independente das várias críticas que podem ser feitas a ele é bastante importante para a economia brasileira, principalmente para a economia nordestina, de Pernambuco e principalmente para os municípios do interior. Muito bem. E os principais sites de notícias e jornais do Brasil destacam neste momento que a Bolsa tem forte queda e dólar vai a 5,75 com a crise do teto de gastos. Também é destaque o Auxílio Brasil implodiu o teto e a equipe econômica. 12 nomes já deixaram a equipe de Paulo Guedes, né? E Guedes avalia aí nome do ex-ministro de Temer após uma nova debandada. Vamos ver onde é que vai parar isso tudo. Onde é que nós vamos chegar, e enquanto isso, como o senhor disse, cada um que cuide do seu quadrado, vá fazendo economia para a crise não bater na portinha também. Professor, prazer enorme falar com o senhor, uma verdadeira aula que tivemos aqui hoje, e estaremos sempre incomodando o senhor para estar conversando com a gente aqui, viu? O prazer foi meu, eu estou à disposição para falar com você e com todos os seus ouvintes. Conversamos, portanto, com o professor economista, doutor Sandro Prado, conversando com os ouvintes do Pernambuco no Ar.